Se liga, rapaziada, no vídeo de hoje as notícias do mundo da bola tão demais, hein? Já deixa aquele like, bora lá pro vídeo. Let's play. Começamos com o mercado da bola, mais uma negociação que está em andamento. O Rabiot poderia ir para o Manchester, mas acabou fechando com o Milan. Então tá aí, Rabiot já foi inclusive apresentado como jogador, né? Já vestiu a camisa e agora segue para os treinamentos. Ele que já está começando a fazer até a parte física, já tem vídeos dele aí nos treinamentos pelo Milan. Então o Milan vem se reforçando, o Milan que venceu hoje por 1-0, gol de Luka Modric. E aí o Rabiot chega para ser mais um nesse meio campo do Milan, que já está fortalecido com o Modric e agora parece que vai se fortalecer mais ainda. Diz aí, boa contratação? Bora falar de Premier League agora. A equipe do Liverpool venceu 1-0 e segue na liderança. Tivemos aí um pênalti marcado e foi ele para a batida. Salah guardou, não desperdiçou. A equipe do Liverpool fez grandes contratações, a gente sabe, né? O Wirtz e também o Isaac da equipe do Newcastle, aí próximo a quase 300 milhões em contratação da equipe do Liverpool, né? O Liverpool, então, líder, o Arsenal, segundo colocado, seguido pelo Tottenham. A gente também teve lesões da equipe do Liverpool, né? Jogadores serão machucados, mas o Wirtz não fez uma grande partida não, hein? E o Isaac deve jogar agora a Champions, é o que se espera esse final de semana. O próprio técnico do Liverpool disse que o Isaac é o melhor atacante do mundo na atualidade. E a equipe do Atlético desencantou, né? Depois de resultados ruins, venceu 2-0 a equipe do Villarreal. O Atlético sempre naquela de tentar correr atrás do Barcelona e do Real Madrid, mas é apenas o 9º colocado nesse campeonato espanhol, né? O Atlético precisa melhorar muito. A gente sabe que o Antony também chega no Real Betis, vamos ver se vai fazer uma boa temporada pelo Real Betis. E aí o Álvares segue na briga se vai ficar no Atlético ou se vai para o Barcelona. Nada definido ainda, hein? E o Thomas Müller desencantou metendo gol aí contra o Philadelphia, 7-0. Que goleada foi essa, hein? Uma baita de uma goleada do time do Müller. Também tivemos o time do Messi, Inter Miami perdendo por 3-0 e nessa partida o Messi teve a oportunidade de fazer um gol de pênalti e acabou desperdiçando, entregando de mão beijada para o goleiro. O Inter Miami é apenas o 8º colocado na tabela. Olha o que o Dorival disse após a vitória do Corinthians para cima do Fluminense. Eu acho que tudo que eu fale, às vezes, possa dar uma outra conotação. Eu acho assim, nós temos que nos preocupar com o momento, com a situação. Ainda é uma situação preocupante. Nós não gostaríamos de estar onde estamos. Poderíamos já ter tido alguns pontos a mais por aquilo que nós produzimos em muitos jogos. Não aconteceram. De repente, nós estamos começando a encontrar um caminho com um pouco mais de confiança e aguardando aí a volta de todos os jogadores para que nós tenhamos o nosso elenco completo, se Deus quiser, até mais 2 ou 3 rodadas. É tudo que nós queremos, a exceção talvez do Carrillo, mas que tenhamos todos os jogadores aí em condições e que a gente possa fazer as opções pelos melhores atletas em campo. Eu acho que nós ganhamos em alguns aspectos importantes, a equipe está amadurecendo, está adquirindo uma confiança importante, mas ainda é muito pouco em relação ao momento que nós estamos vivendo na tabela de classificação. E hoje tivemos clássico na Premier League, 3-0 Manchester City para cima do Manchester United, é isso mesmo, a estreia do Donnarumma tá aí jogando e pegando tudo, foi um paredão nessa partida, né? Destaque também pro Haaland, que meteu 2 gols e o Phil Foden fez um também, hein? O Haaland jogou muita bola, teve uma perda de um gol aí que qualquer um faria embaixo da trave, mas não precisou, né? Depois ele meteu 2 gols e se redimiu do gol perdido, né? Possível demissão do técnico da equipe do Manchester United, hein? Pode soprar aí pro Ruben Amorim sair da equipe e o Manchester ficar sem técnico mais uma vez. Bora falar do Chelsea então, que também jogou e ficou no empate contra o Bradford. É isso aí, é 2-2, hein? O Chelsea, tivemos a estreia de Garnacho, a tão esperada estreia de Garnacho, aconteceu ontem. Não meteu gol, destaque para Palmer, mais uma vez jogando muita bola, né? Esse 2-2, o Chelsea deixou um pouco a desejar, porque se vencesse, iria brigar lá por cima na tabela, né? Podendo chegar perto da liderança, mas com o empate é apenas o 5º colocado na tabela, a equipe do Chelsea.
Você deve estar se perguntando, cadê o Estevão? O Estevão sequer foi relacionado nessa partida, ele não ficou nem no banco de reservas. Isso aí preocupa muito, porque o Estevão vinha jogando bem, vinha fazendo boas atuações, e agora com a chegada do Garnacho, faltou espaço na equipe e tinha muitos atacantes, uma coisa que eu já venho falando há algum tempo aqui, o Estevão sequer foi relacionado para o jogo, então ele nem ficou no banco de reservas, nem pôde entrar na partida. E hoje, jornais espanhóis comentaram muito a notícia que o Barça corre atrás de um novo atacante para a vaga de Lewandowski. Isso aí é uma realidade já no Barça há algum tempo. E eles querem nada mais, nada menos que Haaland. E Haaland também estaria propício a sair da equipe do City, procurando aí por novos desafios. Ele que já conquistou tudo lá no Manchester City, poderia então conquistar algo mais lá no Barcelona e fazer aquela tão sonhada rivalidade contra Mbappé, né? Voltar de novo os tempos de Real e Barça, Cristiano versus Messi e agora Haaland versus Mbappé. Mas esbarrou num grande problema, tanto com o Pep Guardiola como com a diretoria do City, eles não vão deixar ele sair de jeito nenhum, ele tem um contrato muito longo e para sair de lá só na casa dos 200 milhões de euros, o que seria algo inimaginável para a equipe do Barça, né? Porém, o Barça poderia vender alguns jogadores para tentar a contratação de Haaland ou até fazer umas possíveis trocas com a equipe do City. O City falou que pensa em negociar, mas só por valores altíssimos, e aí complica um pouco o Barça. O Barça tem um plano B, caso não consiga Haaland. Julián Álvares já vem negociando há algum tempo com o Barça, esbarrou na parte salarial, por isso que ainda não fechou a negociação. Mas tudo indica que um desses dois vai ser o novo camisa 9 da equipe do Barcelona. E jornais da Espanha vêm comentando muito sobre Ancelotti na seleção brasileira e porque ele deixou alguns jogadores do Real Madrid de fora e levou o Rafinha da equipe do Barça, e também se ele vai levar o Neymar para os próximos confrontos da seleção brasileira, né? Hoje o Diário Marca e também o Mundo Deportivo durante essa semana comentaram muito sobre isso, inclusive porque a seleção pode fechar um amistoso com a equipe da França para março, então a seleção teria bons amistosos chegando contra grandes equipes europeias, né? E assim seria um grande teste, e o Ancelotti disse em entrevista que, lógico, pensa em levar o Neymar, mas nada feito se ele não tiver 100%. E a partida de hoje do Santos contra o Atlético mostrou que o Neymar ainda não está 100%, sentiu fortes dores no seu tornozelo, ao torcer o tornozelo no início da partida, teve algumas entradas fortes também e muitas furadas durante a partida, uma cara a cara com o goleiro, o Neymar não conseguiu acertar a bola, então a dificuldade do Neymar está muito grande e ele foi substituído e saiu de campo sentindo dores também, mas ninguém sabe se foi por conta dessa torção no início da partida, e o Neymar segue sendo uma dúvida na seleção brasileira, uma dúvida para o Ancelotti, ninguém sabe se ele vai ser convocado mesmo para os próximos jogos da seleção brasileira, mas a realidade e a situação do Neymar realmente é muito lamentável e preocupa muito. Será que o Neymar ainda consegue ir para a seleção brasileira? Comenta aí o que você acha. Era isso aí então, rapaziada, amanhã tem mais. Se você chegou até aqui nesse vídeo, já deixa o seu like. Se não é inscrito ainda, é só clicar no inscrever-se aqui no canal que você vai receber todas